Olá, meu nome é Flávia Augusta, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição funcional e esportiva, pós-graduada em nutrição para emagrecimento e obesidade e especialista em nutrição e fitoterapia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o processo desencadeante da obesidade. E nesse contexto é importante levantar e discutir um pouco o ambiente obesogênico. Nós vimos que a obesidade ela é resultante da interação de fatores ambientais, genéticos e comportamentais. Sabemos que a genética é fundamental nesse processo, porém, os genes isolados, eles não vão criar uma situação, uma doença. A interação disso com o meio ambiente é que realmente propicia o desenvolvimento da obesidade. Então, nós vamos definir hoje, falar um pouco sobre esse ambiente obesogênico que nós estamos expostos. Esse ambiente obesogênico, ele acaba atrapalhando, desregulando, provocando um desequilíbrio de toda a função celular do nosso organismo. Ele está composto por metais pesados, metais tóxicos, vários medicamentos que nós ingerimos ao longo do dia, ao longo da nossa vida, aditivos alimentares presentes nos alimentos industrializados, que hoje nós temos um grande consumo de alimentos industrializados, uma alimentação cada dia mais pobre em nutrientes e rica em alimentos altamente processados, bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, agrotóxicos que são colocados nos plantios dos alimentos, os poluentes tanto do ar, da água, do solo, os migrantes de embalagem, né? Nós temos contaminantes de embalagens que migram para o alimento, principalmente em embalagens plásticas, nós vamos estar falando um pouquinho mais disso lá na frente, produtos químicos usados, detergentes, desinfetantes e além disso tudo presente no nosso ambiente, nós ainda temos as toxinas emocionais, mentais, espirituais. Para vocês terem ideia, hoje são mais de 4 milhões de compostos químicos tóxicos, sendo que desses 4 milhões, nós temos comprovação científica que 3 mil são de alto risco. Então, tudo isso compõe esse ambiente obesogênico que a gente vai descrever agora. E o pior, tudo isso que a gente está exposto, as toxinas ambientais, do solo, da água, dos alimentos, dos produtos de limpeza, tudo isso tem uma ação sinérgica. O que quer dizer o sinergismo? Sinergismo significa que quando a gente junta duas substâncias, potencializa o efeito disso. Então, quando eu tenho exposição a várias toxinas, eu tenho um efeito potencializado dessas consequências. Então, a ação diferente, combinada de diversos compostos, tem uma sinergia, uma potencialização dos efeitos, o que só agrava a situação, porque nós não estamos expostos a uma única toxina ambiental, nós estamos expostos a diversas, como eu citei anteriormente. E nós temos estudos, e não é de hoje, estudos que mostram que quanto maior o nível de toxinas, mais se desenvolve a obesidade. Então, esse gráfico é muito interessante, que ele mostra que ao decorrer, com a evolução dos anos, nós tivemos um aumento de obesidade diretamente proporcional ao aumento de toxinas ambientais. Então, provando a influência desse ambiente obesogênico no processo de desenvolvimento da obesidade. Então, tudo isso que nós vimos que compõe esse ambiente, contribui para o ganho de peso
O ganho de peso, nós já vimos anteriormente que esse processo leva a uma inflamação do tecido adiposo. Essa inflamação levaria a uma resistência à insulina e, consequentemente, uma resistência, uma dificuldade para perder peso. Então, esse é o nosso grande problema hoje. As pessoas estão inflamadas e têm muita dificuldade em perder peso. Eu tenho pacientes no consultório que ele fala assim, ele chega para nós no consultório e diz assim: doutora Flávia, mas por que eu faço tudo certinho, eu como nas horas certas, eu como bem, eu faço exercício físico e não consigo emagrecer? Então, essa é a pergunta. E aí eu respondo para vocês, não é só isso, né? A gente tem que, além de trabalhar com atividade física, de trabalhar com alimentação adequada, nós temos ainda esse processo inflamatório que é resultante de todo esse ambiente obesogênico que estamos vivendo. Existem também o que nós chamamos de disruptores endócrinos do ambiente. Esses disruptores endócrinos, eles são produtos químicos que eles podem interferir com os sistemas hormonais naturais que nós temos. Então, eles são encontrados em produtos domésticos, industriais, e vamos entender melhor o que é esse disruptor endócrino. Ele interfere, esses disruptores interferem na síntese, na secreção, no transporte, na ligação, ação ou eliminação dos hormônios naturais do nosso organismo. Hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento, pelo comportamento, pela fertilidade e pela manutenção da homeostase. O que é a homeostase? É o estado de equilíbrio do nosso organismo. Então, esses disruptores endócrinos que estão no nosso ambiente, nesse ambiente obesogênico, eles vão agir na cadeia hormonal, interferindo na ação de hormônios do nosso organismo. E isso é muito sério, né? Eles têm uma ação, os disruptores endócrinos, eles são hormonalmente ativos. Esses disruptores, eles são uma classe, então, de toxinas que a gente fala que são lipofílicas. O que é uma toxina lipofílica? É uma toxina que tem afinidade pelo tecido adiposo. O que isso significa? Quando a gente está exposto a todos esses disruptores endócrinos, isso tem uma capacidade de ser estocado no nosso tecido adiposo. Isso é uma substância lipofílica, que tem afinidade pelo tecido adiposo. E esses disruptores, então, eles são adicionados nas rações para os alimentos, para o gado, né? Eles estão adicionados, por exemplo, no plástico. No plástico nós temos um disruptor endócrino que nós chamamos de bisfenol A. Esse bisfenol A, ele migra da embalagem plástica para o alimento. E aí vale a pena a gente lembrar das mamadeiras dos bebês. E quando eu falo que a gente tem que intervir, ter ações de intervenção nessa população infanto-juvenil, porque senão nós vamos ter uma população adulta doente. Então, esses disruptores, o bisfenol que está no plástico, quando eu esquento a mamadeira do bebê com leite no micro-ondas, eu estou fazendo isso. O bisfenol está migrando do plástico da mamadeira para o leite que o bebê vai ingerir. Então, a gente precisa de políticas no Brasil para poder proibir isso e que as indústrias comecem a produzir o plástico isentos de bisfenol A. Em alguns países, a gente já tem essa lei e muito fiscalizada. As indústrias de plástico não podem mais produzir plásticos contendo o bisfenol A. Estes disruptores também estão nas drogas, produtos farmacêuticos, nos produtos, em cosméticos, produtos de beleza, né? Nos produtos de limpeza de casa, de jardinagem, de agricultura, né? Então vejam o quanto nós estamos expostos a todos esses disruptores e onde eles vão agir? Atrapalhando, desregulando o nosso sistema hormonal.
Essas toxinas, elas podem entrar no nosso organismo através do consumo dos alimentos, né? Por exemplo, os peixes, né? A gente tem uma grande quantidade de peixes que estão contaminados com metais pesados. E a literatura tem mostrado para nós que os peixes marinhos, os mais gordurosos e os maiores, a gente diz que são os grandes predadores, né? Se a gente for ver a cadeia alimentar, a gente vê que os grandes predadores são os que mais têm, os que mais estão contaminados pelos metais pesados. Então, esses contaminantes, eles entram pelo alimento que a gente consome, pelos produtos de beleza, pelos produtos de uso pessoal, como, por exemplo, os desodorantes spray, os refrescantes ambientais, o creme dental e vários outros produtos de uso pessoal têm compostos que nós consideramos como disruptores endócrinos. A maioria dessas toxinas são lipofílicas, como eu disse agora há pouco, né? E o que é a característica de uma substância lipofílica? Ela armazena no tecido adiposo. Então, a gente vê que uma pessoa, um indivíduo obeso, é o que mais está intoxicado com essas toxinas, uma vez que ele tem um percentual maior de tecido adiposo. Outras toxinas ambientais, como os polímeros termoplásticos, esse também eu ressalto porque é um disruptor endócrino que nós usamos muito no nosso dia a dia, são os fitalatos. Esses fitalatos, a gente tem uma exposição muito grande, né? E eles têm função estrogênicas e obesogênicas também. As garrafas PET, que liberam substâncias estrogênicas para a água. Então, isso é muito sério, porque acontece muito, é muito comum nós esquecermos uma garrafinha de água no carro, né? E ali o carro está estacionado num ambiente muito quente, e depois quando a gente entra no carro, a gente ainda pega essa garrafinha e leva para casa e põe na geladeira. Ou seja, uma água que já está contaminada com muito bisfenol, uma vez que a temperatura quente do carro fez esse contaminante migrar do plástico para o conteúdo da água. E isso também podendo levar a vários problemas de saúde, várias patologias. Esses plásticos, eles apresentam teores grandes de dietilohexila. E esses teores, eles estão muito acima do permitido pela lei. Para a gente ter ideia, a taxa de migração desse composto para o alimento é de 156,34 miligramas por quilo, 50 vezes maior do que a lei permite. O que a lei permite seria em torno de 3 miligramas por quilo e a gente está consumindo em torno de 156 miligramas por quilo. Então, vários alimentos são veículos dessa toxina. Quando a gente compra um peito de frango embalado com PVC, quando a gente compra uma pizza, uma carne bovina, um queijo mussarela, tudo isso não coloca o filme PVC embalando esses alimentos, então a gente está ingerindo esse contaminante dos plásticos. Então, olha só, nós temos então um ambiente obesogênico que está expondo o nosso organismo a todas essas substâncias orgânicas e inorgânicas que são os pesticidas, os solventes, os corantes alimentares, os metais pesados, né? Que são todas substâncias lipofílicas que têm uma afinidade pelo tecido adiposo e que vão ser estocados no tecido adiposo. E isso, então, nós podemos concluir que o obeso tem maior concentração dessas substâncias quando comparado com um indivíduo magro. E todas essas substâncias estocadas, eles causam prejuízos grandes nos mecanismos metabólicos do nosso organismo. Então, eu costumo dizer que o paciente obeso, ele está inflamado e também inflamável. E isso é muito perigoso.
quando a gente vai trabalhar com esse paciente e fazer um processo de emagrecimento. Em primeiro lugar, nós temos que melhorar esse quadro inflamatório, fazer uma desintoxicação, aí sim ele vai conseguir perder peso naturalmente. E é muito comum o paciente falar para mim assim, nossa, doutor Flávia, parece que agora eu estou comendo tão bem e ainda estou emagrecendo. Né? Mas por quê? Porque a gente começou esse processo inflamatório de dentro para fora, começando pela modulação do processo inflamatório. Um outro fator, um estudo recentemente publicado, onde diz que, olha que problema, que a poluição atmosférica leva à obesidade. E o estudo mostrou com muita clareza que os derivados de carbono, o monóxido e dióxido de carbono, induzem o aumento dos mediadores inflamatórios. Quando nós induzimos a inflamação, o que vai acontecer com o tecido adiposo? O tecido adiposo vai fazer hipertrofia e vai fazer hiperplasia. E isso vai levar ao quê? A resistência à insulina e a síndrome metabólica. Então, a conclusão desse estudo disse que, coincidindo com o aumento da obesidade no panorama mundial, a concentração atmosférica de O2 aumentou em 40%. Então, o que os pesquisadores observaram? Que, coincidindo com o aumento acelerado dos níveis de obesidade, também houve um aumento de 40% dos níveis de CO2 na atmosfera. Esse aumento de CO2 no ar que nós estamos inalando diminui o pH do sangue. A diminuição do pH do sangue interfere nas células nervosas que controlam o apetite. Essas células do hipotálamo que controlam o apetite, elas são sensíveis ao pH baixo, pH ácido. Então, o que acontece? Esse pH promove essa carga ácida. Quando nós temos um pH baixo, nós temos uma carga ácida. E essa carga ácida é proveniente da concentração aumentada de CO2 no ambiente, na atmosfera, vai potencialmente levar ao aumento do apetite e a ingestão de energia. E pior, além de aumentar o apetite, aumentar a ingestão de energia, nós temos ainda uma diminuição no gasto energético. E isso tudo vai contribuir para a atual epidemia da obesidade. Então, o simples fato de nós estarmos respirando uma atmosfera, um ar com 40% mais concentração de O2, nós estamos estimulando o nosso apetite, estimulando nossa ingestão energética e ainda por cima diminuindo o gasto energético. Isso tudo culminando para o desenvolvimento de um processo inflamatório e, consequentemente, para o desenvolvimento da obesidade. E agora, em relação aos aditivos alimentares. Esses aditivos alimentares causam danos enormes no nosso organismo. Se a gente parar para pensar, alguns anos atrás nós tínhamos menos de 500 produtos em supermercado, nas prateleiras dos supermercados. Hoje nós temos muito mais de 50 mil produtos. Então, é claro, a indústria tem desenvolvido alimentos altamente processados. A gente diz que esses alimentos, o organismo não reconhece isso como alimento. Eles são produzidos, inventados na indústria. E é o que a gente está comendo. E é o que nós estamos dando para as nossas crianças, para os nossos filhos. Então, esses alimentos, eles cresceram muito. Esses alimentos industrializados. E a gente eu quero deixar aqui uma mensagem para a gente ficar muito atento a tudo isso. Quanto maior o tempo de prateleira dos alimentos, pior esse alimento é para o nosso organismo. Então, a indústria, para esse alimento durar tanto tempo nas prateleiras dos supermercados, a indústria usa inúmeros aditivos
alimentares. Usa conservantes, corantes, emulsificantes, acidulantes, inúmeros. Isso tudo é uma química, né, que começa a entrar no nosso organismo muito cedo. A gente vê hoje crianças com pacotinhos de fandangos, Doritos, né? Isso começa a entrar no organismo e essa criança começa a desenvolver uma desbiose, uma permeabilidade intestinal, que é uma outra estratégia que a gente vai falar daqui a pouco, para combater essa obesidade que aumenta de forma acelerada. Então, o que eu digo hoje para o meu paciente? Nós precisamos comer comida de verdade. Então, deixar de comer os produtos industrializados e começar a voltar àquele tempo em que a gente fazia, que a gente jantava arroz, feijão, carne, saladas, e não trocar isso por um fast food, né, que é muito mais prático, mas eu digo que os pais têm que ter essa consciência e têm que instalar esse ambiente saudável no seio da família. Dentre esses aditivos alimentares, existem dois que eu gosto muito de ressaltar, porque eles têm um potencial de causar danos na nossa saúde muito grande. O primeiro deles são os emulsificantes. Vamos entender o que é um emulsificante. O emulsificante, a indústria usa nos produtos industrializados para misturar componentes que não se misturam. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma emulsão de um alimento enlatado, por exemplo, que tem óleo e água, essas duas substâncias não se misturam. Mas quando a indústria adiciona um emulsificante, isso se mistura. E aí é claro que o alimento fica mais gostoso, né? Mais apetitoso. E aí a indústria fabrica, vende muito e o consumidor está ingerindo o quê? Aditivos alimentares. Então tem um estudo que ainda em ratos, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que esses emulsificantes dietéticos, eles podem impactar a microbiota intestinal de ratos, levando à síndrome metabólica. Então, olha que sério isso, porque a gente está consumindo aditivos que a indústria utiliza para misturar os alimentos e embalar e colocar numa prateleira, que vai durar anos em cima dessa prateleira, né? E isso pode provocar um quadro de desbiose e, como consequência, levar à síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é a síndrome que a gente precisa... são várias patologias, a gente tem junto obesidade, diabetes, hipertensão. Então, o simples fato de nós consumirmos diariamente emulsificantes pode impactar na nossa vida. Quando eu falo desbiose, isso significa para mim que o intestino, que é uma grande porta de entrada, né? Se nós pegarmos o nosso intestino da boca ao ânus e esticar, a gente vai ter em torno de 8 metros. Isso é uma porta de entrada no nosso organismo. E é por aí que estão entrando esses aditivos alimentares. E quando eu digo que o nosso organismo está desenvolvendo uma desbiose, essa porta de entrada ela está permeável. O que significa uma permeabilidade aumentada? É como se essa membrana estivesse cheia de furinhos e é por onde entra esses aditivos alimentares. Então, por isso é que eu digo que hoje nós temos que resgatar o hábito de comer comida de verdade. E o outro aditivo alimentar que eu julgo um dos mais importantes e perigosos para a nossa saúde é o glutamato monossódico. Vamos entender o que é o glutamato monossódico. É um realçador de sabor. Ou seja, a indústria coloca em todos os produtos alimentares praticamente para poder melhorar o sabor, para ficar gostoso, em outras palavras. E aí, um alimento gostoso vai vender muito mais, a indústria produz muito mais e ela está lucrando cada vez mais. E esse glutamato monossódico aumenta
a liberação de acetilcolina, diminui a absorção de glicose no cérebro. O cérebro é um órgão que depende de glicose. E aí o glutamato está fazendo o contrário, está diminuindo a absorção de glicose no cérebro. Diminui glutationa. Glutationa é um antioxidante endógeno importantíssimo para o nosso organismo. Aumenta as enzimas do fígado, né? Porque tudo isso são xenobióticos e eles param onde? Param no fígado. Então fica tudo aumentado, levando a um processo de intoxicação do fígado, intoxicação do organismo como um todo. Então, esse estudo, eu gosto muito dele, e ele é bastante recente, de 2015, em que ele mostrou que o consumo alimentar de glutamato monossódico diariamente foi associado a uma redução das células beta do pâncreas. O que são as células beta do pâncreas? São as células produtoras de insulina. E a insulina é responsável para colocar a glicose dentro da célula e evitar o desenvolvimento do diabetes. Então, olha o que o glutamato faz. Ele diminui, reduz as células beta do pâncreas. Então, isso afeta, claro, a homeostase da glicose. Uma vez que a gente tem menos células pancreáticas produzindo insulina, a gente vai ter menos glicose sendo captada. Uma vez que a gente tem menos glicose sendo captada, a gente tem níveis de hiperglicemia, que é o início de um diabetes. E esse estudo comprovou ainda que parece que esse efeito, o uso do glutamato ainda é pior naqueles indivíduos que têm uma susceptibilidade genética. Então, nós conversamos sobre a genética no início, e quando eu disse que a genética sozinha não vai induzir a um quadro nocivo, mas a genética, o indivíduo tem a susceptibilidade genética ao diabetes, né? E associado ao ambiente nocivo, no caso, qual é o ambiente nocivo? O consumo de glutamato monossódico diariamente. Isso poderia levar a uma falência do pâncreas, levando, em consequência, a um quadro de diabetes. Então, isso está muito claro para a gente hoje na literatura. Glutamato, dieta de cafeteria e obesidade. O que é a dieta de cafeteria? São 5 produtos básicos. São aqueles indivíduos que comem presunto, salsicha, marshmallow, Doritos, goiabada e refrigerante. Isso é a caracterização de uma dieta de cafeteria. Todos esses alimentos que são produzidos na indústria, inventados na indústria, né? Associado a esse glutamato monossódico, levando a um quadro sério de obesidade. Então, podemos concluir aqui que todos esses aditivos alimentares a que nós estamos expostos diariamente podem trazer efeitos nocivos para a nossa saúde e, na maioria das vezes, levando a um processo inflamatório e, consequentemente, ao desenvolvimento da obesidade.